Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre às segundas-feiras aqui um tema para o seu acompanhamento, para o seu debate, para o seu esclarecimento, tá certo? E a gente conta sempre com a sua importante audiência, né? Nesta segunda-feira, nós vamos tratar hoje aqui de um assunto que vem trazendo uma certa preocupação na área de saúde para todas as pessoas, para as autoridades em saúde, autoridades sanitárias do mundo todo, com relação à doença varíola dos macacos. Do que se trata essa doença, como realizar um tratamento eficaz, até que ponto ela pode afetar as sociedades do mundo todo e, em específico, o Brasil, né? Nós vamos falar já aqui dentro do Radar Paulista na TV com a doutora Ledívia Nogueira, que é infectologista e professora de medicina, né, universitária, professora universitária na área de medicina. Já vamos conversar com a doutora Ledívia, mas antes nós temos aqui os recadinhos do Radar Paulista na TV, né? Lembrando que o Radar Paulista vai todos os dias ao ar pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, né, pela Rádio Trianon no AM 740, também pela Rádio Universal de Santos, entrando nos 810 da Baixada Santista, no também portal www.radiotrianon.com.br, pelos aplicativos de rádio TuneIn e Radios.net, e ainda pelas redes sociais facebook.com/Renato Radar e Instagram, @Renato_Albuquerque1. Você nos acompanha todos os dias, das 18 às 19 horas, com notícias, informações, prestação de serviços, utilidade pública e entrevistas para também o seu esclarecimento. Tá certo? Bom, também temos aqui como apoiadores o Mais Espaço e Lazer, ou Eco Espaço e Lazer, onde você também encontra e realiza a sua festa maravilhosa no Eco Espaço Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Eco Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação. Sua melhor comunicação com o mundo, você obtém mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, faz a sua reportagem, o seu programa dentro aqui da nossa grade da BCC Television. Você vai falar aqui com a Luciana, com o Verão, com o Márcio, com o Bernardo e com a Betânia, equipe aí super profissional, sempre pronta para lhe atender. Mais informações você obtém no site www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dadas as informações, nós vamos então conversar com a nossa entrevistada desta segunda-feira, doutora Ledívia Nogueira, que vai conversar conosco sobre a questão da varíola dos macacos. Muito boa tarde e muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Obrigado pela sua participação aqui, doutora Ledívia. Olá, Renato. Boa tarde, boa noite aí a todos. Obrigada pela oportunidade. A gente aqui agradece, inclusive, né, por a senhora despender do seu tempo para nos trazer as informações importantíssimas nesse momento em que a varíola dos macacos tem sido objeto, né, de muito questionamento no mundo todo. E aí, eu já aproveito para lhe perguntar, doutora Ledívia, com relação a essa doença, quais são as origens dessa doença e até que ponto nós temos que nos preocupar com o avanço da varíola dos macacos? Pois não, Renato, lembro muito de um professor que disse assim, que nós pagamos tributo aos infinitamente pequenos, né? E assim estamos nós saindo de uma pandemia que nos causa ainda um transtorno muito grande, né? Que nos pegou a todos quase que desprevenidos. E, enfim, estamos lidando um pouco melhor com ela, mas ela ainda nos acompanha. E agora nos deparamos com essa outra doença que tem surgido. Na verdade, é uma doença que ela já existia desde a década de 50, final da década de 50, que já havia sido detectados alguns casos na África. Ela é endêmica em alguns países da África, na Nigéria e alguns outros países, mas no último período realmente ela vinha aparecendo. Hoje a gente já encontra em todos os continentes, né,
nesses últimos meses, já foi descrito. Nos Estados Unidos, a gente já teve ocasião de ter surtos no passado, alguns casos, e foi contido, na verdade não se propagou, mas hoje nós estamos lidando com essa doença que é relativamente nova para a gente. Então, nós conhecemos muito a varíola humana, que foi uma doença que nós conseguimos erradicar por conta de uma vacina muito potente na época, e ainda até a década de 80 vacinávamos a nossa população regularmente, mas com a erradicação, a vacinação foi suspensa. E agora aparece essa varíola, a varíola do macaco, a monkeypox, que é chamada, é um vírus, evidentemente, da mesma família, um gênero semelhante, mas que tem algumas diferenças na sua apresentação. Então, hoje nós já temos um número razoável de casos, isso nos preocupa, não é? E a gente está enfrentando, conhecendo, principalmente vigiando, né? Nós temos que ter uma vigilância muito grande, a nossa vigilância epidemiológica, o Ministério da Saúde e as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios tem que ficar muito atenta, porque nesse momento o importante é que nós não percamos um caso, assim, que nós consigamos identificar o paciente, né, que tenha essa patologia, para que a gente tome as medidas. Uhum. Bom, pelo próprio nome, né, doutora Edívia, a varíola dos macacos, acredito que ela tenha, eu não sei dessa informação, mas acredito que ela tenha sido originada desses animais, né? E até que ponto ela passa, então, a atingir os seres humanos e que tipo de sintomas os humanos passam a ter com esse contato, com esse um vírus, de que maneira nós podemos ser contaminados? Pois não, na verdade o macaco não é nem o reservatório natural da doença, não. Eles entraram realmente, eles são susceptíveis, como nós somos. É uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença viral e que atinge a humanos pela proximidade com animais. Então, por isso que a gente chama de uma zoonose. Então, ela atinge macacos, mas, na verdade, o reservatório natural, que é o quê? É onde esses vírus persistem por um tempo grande e, vez ou outra, elas chegam a contaminar outras espécies, como agora primatas, como humanos e macacos. Mas ela é própria de pequenos roedores. Então, é um vírus, sim, né? Um vírus, a gente chama de vírus de DNA, a gente conhece bem o vírus, que é semelhante, ele possui semelhanças, é da mesma família da varíola humana, e tem um outro vírus também, que é o da vacínia, não tem nada a ver com vacina, é da vacínia, que também causa uma patologia, mas que não é tão frequente, não está nos preocupando no momento. Então, ele atinge macacos, mas, na verdade, ele está ali entre roedores. E, em algum momento, alguma proximidade, porque esse vírus realmente depende de uma proximidade, de um contato maior, mais permanente, para que ele se transmita, e realmente pode ser transmitido de animais para humanos e entre humanos, tanto por contato, então, em contato com a pele das pessoas que estão apresentando lesões em atividade, ou também por via respiratória, né? Também pode ser transmitida por via respiratória. Então, esse é o vírus. Se a gente vai falar das manifestações, como é que ele se apresenta? É uma patologia que tem semelhanças com a varíola humana, mas ele tem uma gravidade menor. A gente tinha na varíola humana uma mortalidade bem elevada, a varíola dos macacos tem uma mortalidade menor, né, exceto uma gravidade maior em alguns grupos, algumas populações especiais, principalmente crianças e imunodeprimidos. Como é que ela se apresenta? Os vírus, em geral, se apresentam com sintomas respiratórios. Ele se inicia com a febre, sintomas leves respiratórios, uma tosse. Em especial, a varíola do macaco, até diferente da varíola humana, ela surge também com o aumento de que as pessoas conhecem, a gente ouve muito das pessoas íngua, eu não sei se você já ouviu esse termo, que são linfonodos, né? São gânglios linfáticos que são afetados e a gente consegue ver, principalmente na região do pescoço e algumas outras regiões. E
a prostração, a pessoa se sente fraca, querendo dormir, dores no corpo, né? Dores nos músculos, mialgias. E depois aparece realmente a erupção, a lesão na pele, que é uma lesão que é uma pústula, não é? Que pode atingir a distribuição, geralmente da cabeça em direção aos membros, então ela tem essa distribuição. E tem a erupção que ela tem algumas características bem que a gente consegue identificar. Então, e quanto tempo dura essa pústula que a senhora diz? É uma espécie de um caroço, né? Um caroço que sai na pele. É isso? Não é um caroço. Uma pústula é uma lesão mole, que tem um conteúdo que é uma pus. Tem pus no seu conteúdo, então não é endurecido, não. Essa lesão, a transmissibilidade da doença, inclusive, dura enquanto a lesão estiver ativa. Quando elas estão todas sequinhas, é porque aquela pessoa não está conseguindo mais transmitir. Mas ela pode durar em torno de 2 semanas, né? O período de incubação também é longo, às vezes demora um pouco para aparecer os sintomas. A pessoa entrou em contato com alguém e aí, depois de 5 dias, às vezes até 20 dias, para que comece a pessoa, o doente, comece a manifestar sintomas e sinais. Né? Uhum. Mas fica alguma sequela, doutora, inclusive essa questão dessa pústula e dessas características que a senhora acabou de dizer, físicas, que a pessoa apresenta por 2 semanas? Sai depois essa casca, vamos dizer, aparente da doença? Sim, ela forma uma crosta e depois vai ser resolvido. Tá. Pode ficar alguma cicatriz, mas o que nos preocupa, pode ficar alguma cicatriz eventualmente na pele, a pessoa não deve, evidentemente, mexer, apenas fazer uma higiene, né, que aí deve ter uma orientação de algum no serviço de saúde, né, algum profissional de saúde fazer essa recomendação. Mas, assim, se a gente fala de consequência, a gente fala de complicação. O que é que nos preocupa? Primeiro, em alguns casos, essa doença passa disso que a gente está falando. Sintomas respiratórios, dores musculares, dores no corpo e aparecimento de lesões, pode ser um quadro mais grave e atingir outros órgãos do corpo em algumas populações. Como eu já falei, crianças e pessoas com algum problema na imunidade. E a outra coisa que nos preocupa é a possibilidade de uma infecção secundária. O que é isso? Eu tenho lá a lesão, e essa lesão, às vezes, a gente, por mexer ou por haver algum tipo de fricção naquela lesão, ela pode penetrar uma bactéria, e essa lesão piorar, fazer uma infecção mesmo dali, fazer um abscesso naquele local, e a gente tem, assim como a gente tem outras doenças que cursam com lesão de pele, né, que entra uma bactéria, e ali a gente pode fazer uma lesão mais grave. Então, esse cuidado é importante também, para que a gente não piore a lesão com uma infecção por uma bactéria, né? Então, essa é uma das complicações. Ou quadros mais severos mesmo. Às vezes, as pessoas têm uma prostração maior e um quadro mais severo, que aí sim essa pessoa tem que procurar o serviço de saúde para conduzir o caso. Uhum. O Brasil tem condições, os médicos que atuam nessa área, né, de infectologia e tudo mais, eles têm esse expertise de detectar, já que nós não temos assim ainda um volume muito grande de número de casos nacionalmente, e os médicos brasileiros conseguiriam já, a partir de um exame clínico, verificar que se trata dessa doença? Olha, hoje, como a gente tem uma facilidade grande de divulgação das informações, isso é muito bom, porque os profissionais de saúde como um todo, não só os médicos, né? Às vezes outros profissionais de saúde ajudam muito nessa detecção. Mas é claro que o papel das instituições, das autoridades, é fazer essa divulgação muito grande, muito efetiva, para atingir todos os profissionais de saúde. E o SUS tem esse papel importante na disseminação, na capilarização dessas informações. Então, nós temos o Ministério da Saúde e as várias órgãos, né, dos estados, dos municípios, já dispõem de várias ferramentas, vários instrumentos. Então, manuais, instruções normativas, normas técnicas, que tem toda a
como deve ser conduzida, quando um caso deve ser suspeitado, o que fazer nesses casos. Então, todas essas orientações já estão disponíveis, tanto pelo Ministério da Saúde, como pelos vários órgãos municipais. Então, por exemplo, eu sou diretora de um hospital público, e essas informações estão sendo amplamente divulgadas. Nós temos os nossos serviços internos, o nosso controle de infecção hospitalar, nossos núcleos de epidemiologia internos do hospital, que tem esse objetivo também de capacitar os profissionais para que reconheçam o mais rapidamente possível quando se trata de um caso que possa ser suspeitado. Uhum. Agora, doutora Ledívia, dentro dessas características que a senhora acabou de mencionar, características físicas e com o diagnóstico em mãos, qual é o tratamento aí indicado para que as pessoas que tenham o vírus possam ter uma rápida recuperação? Desculpe. Uma coisa que é importante é o seguinte, o diagnóstico desse caso, o diagnóstico etiológico, como a gente chama, os nossos laboratórios centrais, né, que são disponíveis em todo o país, têm condição de fazer essa detecção por PCR. Assim, até como a gente identifica o SARS-CoV, que é o vírus da Covid, e outros agentes, a gente manda esse material para o laboratório e o laboratório faz a detecção. Em relação ao tratamento, nós não temos ainda, na verdade, estão sendo discutidos, estudadas algumas drogas para um tratamento direcionado ao vírus. Isso está sendo conduzido, a OMS já identificou algumas drogas que têm eficácia para tratar esse vírus, mas isso ainda não está disponível para uso na nossa prática hoje. Mas isso está sendo rapidamente analisado por cientistas, estão sendo feitos os estudos. E, assim, aí o tratamento é o tratamento da lesão, do quadro clínico do paciente. A gente chama que é o tratamento sintomático. Primeiro, tratar os sintomas, então, o que a pessoa está apresentando naquele momento deve ser conduzido, deve ser cuidado, se o paciente tem febre, se tem dor. E das lesões, a gente tem que ter um cuidado especial de não deixar que essa lesão seja infectada, como eu falei, né? Para ela não piorar com uma infecção por uma bactéria. Então, os profissionais de saúde devem manejar esse paciente com esse cuidado. Uhum. Já existe alguma vacina com para prevenir da varíola dos macacos? A vacina de varíola, que se foi aplicada até a década de 80, então quem aplicou, existe uma efetividade, uma imunidade cruzada. Então, está uma proteção para quem vacinou com a varíola. Hoje, tem algumas vacinas que também estão sendo analisadas e desenvolvidas. A OMS também está nesse desenvolvimento dessa vacina. Existem já algumas que estão sendo analisadas para serem produzidas, né, numa quantidade suficiente de serem disponibilizadas. Evidentemente que a gente tem que selecionar qual é o público que vai receber. Diferente da Covid, por exemplo, que hoje nós temos a orientação de uma vacinação ampla, universal. Para esse vírus em especial, para essa doença, a gente precisa selecionar qual é essa população. Então, a população de mais risco, onde a gente tem um número maior de casos, ali eu vou selecionar e ver quais são os indivíduos para quem eu vou disponibilizar a vacina. Uhum. No caso, a senhora disse que já houve uma vacina para varíola, né? E essas pessoas que tomaram essa vacina teriam que reaplicar uma vacina ou elas já estariam, de alguma maneira, protegidas? Não, essas pessoas que vacinaram de varíola têm uma proteção contra esse vírus agora. Nós não vamos mais vacinar de varíola. Foi uma vacina que foi feita, a varíola foi erradicada, a varíola humana, né? Nós não temos ela. Nós vamos ter que, inclusive com plataformas mais atualizadas de vacinas até mais seguras, com eficácia específica para esse agente, né? Que é o vírus da varíola do macaco. Então, essas vacinas estão sendo desenvolvidas agora. Mas, como eu falei, vão ser disponibilizadas na medida da população selecionada. Uhum. Bom, nós vamos ter que fazer aqui um breve intervalo. Eu vou aproveitar para deixar uma pergunta aqui para a doutora Ledívia com relação
Hoje o Brasil tem mais de 80 casos, pelo menos as últimas informações, de pessoas infectadas com a varíola dos macacos, e se ela acredita que há risco de haver um surto maior no país sobre a contaminação desse vírus e, consequentemente, trazer problemas aí para a população brasileira. Mas eu pediria que a doutora Lívia nos respondesse na sequência aqui do Radar Paulista na TV. Eu peço que você, ouvinte, internauta e telespectador, segura aí, que tem muito mais informação no Radar Paulista na TV nesta segunda-feira. Eu volto rapidinho, até já. Segura aí, até já. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, tratando nesta segunda-feira do tema varíola dos macacos, com a doutora Ledívia, que está aqui nos passando várias informações importantes até para o nosso conhecimento e para a nossa proteção, prevenção, tratamento e tudo mais. Doutora Ledívia, eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior com relação à possibilidade de um aumento do surto da doença no país. Como a senhora tem visto essas características apresentadas até agora da contaminação em solo brasileiro? Pois é, nós temos, como você falou, né, já foram detectados esses casos, possivelmente alguns outros estão em investigação, são suspeitos e precisam ser confirmados ou não, né, ou descartados. Importante dizer que, assim, a gente tem visto casos, e em especial, uma população especial que a gente precisa de uma atenção, que são os homens que fazem sexo com homens, né? Então, essa população a gente vê um número de casos um pouquinho maior nesse grupo, não que seja específico desse grupo. A gente sabe que a transmissão depende de um contato próximo, íntimo e prolongado, não é? Então, depende de um contato mesmo maior. Ela não é uma doença sexualmente transmissível, mas nesses casos a gente tem visto um número. Preocupa, sim, Renato, essa doença, a gente não pode dizer que ela tem um grau de transmissibilidade de uma Covid, de uma varicela, não é? Mas ela é uma doença que preocupa. Então, o que é que deve ser feito?
O caso que for confirmado, ou mesmo suspeito, cabe aí o grupo da vigilância epidemiológica estabelecer todo um processo de segmento das pessoas que tiveram contato próximo com esse caso. Então, essa é a maneira que a gente estabelece para conter uma patologia como essa que pode surgir, uma doença infecciosa, transmissível, então, que nos preocupa. Quando nós temos um caso, então, familiares, contatos próximos, parceiros sexuais e tal, precisam ser seguidos, em especial para que, se apresentar também um surto ou uma disseminação de grandes proporções, não é o que a gente espera, até porque não é o que a gente tem visto em outros locais em que essa doença acontece e que a gente tem o conhecimento. Então, como a gente já falou, essa doença hoje já foi detectada proximamente em todos os continentes, né, em vários países, na Europa, Austrália, Estados Unidos, como eu já falei, já teve um surto no passado, também tem casos agora. Então, é uma doença que ela não, a princípio, ela não se dissemina com uma proporção enorme, mas, obviamente, que a gente tem que estar atento e tem que ter o cuidado. E o cuidado é o quê? Teve uma pessoa entrou em contato com o serviço de saúde, foi detectado o caso, imediatamente ver os contactantes, ver e estabelecer os cuidados para segmento dessas pessoas. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá certo. No caso da Covid, como a senhora mencionou agora há pouco, né, e a Covid ainda, e acredito que por muitos anos vai ter aí um motivo de preocupação por parte das autoridades sanitárias, né, há essa questão da prevenção muito específica no uso da máscara, no uso do álcool gel, ambientes fechados que colaboram, né, quando as pessoas não estão devidamente protegidas também para a proliferação do vírus e das contaminações. Quais seriam as recomendações para se prevenir a varíola dos macacos? Seria da mesma maneira, as pessoas se protegerem com máscara e tudo mais, ou há algumas outras recomendações? Assim, como a gente já falou, são casos ainda, apesar de ser 80 casos já, mas é um número tão expressivo, o uso da máscara especificamente para essa doença, não. O uso da máscara, na minha opinião, deveria continuar sendo recomendada para o uso em espaços fechados com aglomeração, transporte público, escola, academia, acho que são ambientes em que essa recomendação deveria ser. O uso do álcool gel é fundamental. Então, está num espaço com um grande número de pessoas frequentando. Então, esse uso do álcool gel ressurge como uma coisa importante também para a prevenção da varíola do macaco, que também o álcool gel pode proteger. Então, essa é a recomendação, sim. Outra recomendação especial, nesse momento, não, a não ser essa atenção. Então, tem um paciente, tem uma pessoa, né, com sintomas. Hoje a gente ainda estabelece a relação do contato. Então, foi alguém que teve contato com alguém que teve diagnóstico, né, pelo número ainda pequeno de casos. Então, a gente ainda estabelece essa relação. Né? Você teve contato com alguém, diferente da Covid, que como a disseminação é muito, muito grande, muito ampla, a gente nem pergunta se a pessoa teve contato. Claro que se teve, a gente vai ficar ainda mais preocupado. Mas com relação à varíola do macaco, sim. Teve contato com alguém, um contactante que desenvolveu um quadro semelhante, aí a gente vai chamar a atenção. Mas esse uso de higienização das mãos, uso do álcool gel, usar máscara em ambiente com grande aglomeração, espaços fechados, essas recomendações ajudam. Uhum. A gente tem visto, né, doutora Ledívia, nos últimos anos, um aumento dessas infecções causadas por vírus e alguns especialistas dizendo, olha, nós vamos agora conviver com viroses das mais diferentes no mundo, e isso também tem trazido uma preocupação. Então, agora nós temos a varíola dos macacos, nós tivemos e estamos convivendo agora com a Covid em diferentes cepas, né, inclusive, com o vírus sendo modificado, ele vai se transmutando com o passar do tempo, tentando penetrar na corrente sanguínea e atingir o foco que ele deseja.
A gripe, hoje, há casos de gripes aí que são também muito complicadas de solução. Aqui a senhora atribui, né, a chegada de doenças cada vez mais fortes, com vírus cada vez mais potentes, com esse poder, inclusive, de mortalidade, né, que tem levado as populações do mundo todo a terem perdas significativas em suas populações. Qual é a sua visão a respeito desse momento sanitário do mundo todo? Uma coisa que a gente sabe, Renato, que está implicada nisso daí, é o fato dos humanos desbravarem, né, esse ambiente, muitas vezes sem cuidado. Então, realmente está claro que nós invadimos, nós devastamos, nós matamos o ambiente, nós estamos em todos os espaços. E com isso nós pagamos o preço, né, de termos, às vezes, a gente lembra muito do Ebola. O Ebola é também um vírus com uma mortalidade altíssima, uma doença muito grave. Houve um momento que nós tivemos uma preocupação grande de que chegasse ao Brasil. Então, todos a gente está sempre enfrentando situações como essa, por essa razão, de nós nos expormos muito. Muitas vezes o agente está ali parado, mas hoje com a globalização, a possibilidade de viagens muito grande, espaços que antes não eram visitados, hoje são visitados, devastação de ambientes, de florestas, de todo o meio ambiente. Então, são causas dessa nossa exposição e aquisição, porque nós entramos em contato com esses agentes, que às vezes estavam lá entocados, ali, guardados em alguns reservatórios mais silvestres, animais mais raros, que não são animais urbanos, são silvestres, a gente não teria contato, e a gente passa a ter contato, e a gente paga esse preço de ali e aqui termos que lidar com doenças de variadas apresentações, gravidades, e que vão nos causar maior ou menor preocupação, não é? Então, tem um pouco ligação com isso daí. Com relação à letalidade, né, doutora, a senhora vê também a varíola dos macacos. Eu acredito que aqui, nesses casos, você teve um caso de morte, e não sei se foi confirmada essa morte, mas assim, se a senhora tiver essa informação, também agradeço. Agora, a senhora vê possibilidade de haver letalidade no caso da varíola dos macacos? A letalidade que está descrita geral para a doença é de 3% a 6%. A gente tem uma descrição de uma letalidade em um quadro mais grave, uma morbidade maior, portanto, em alguns grupos, como eu já falei, crianças podem apresentar um quadro mais severo e, em consequência, uma letalidade um pouco maior, e em imunossuprimidos. Imunossuprimidos, aquelas pessoas que, por várias razões, ou têm uma doença do sistema imune mesmo, existem doenças que causam e por isso afetam o sistema imune. Então, essas pessoas estão mais vulneráveis a um quadro mais grave. Ou também há pessoas que, por várias razões, precisam usar drogas, medicamentos que são imunossupressoras. Nessas populações, está descrita uma letalidade maior da doença. Letalidade maior, um quadro mais grave, afetando órgãos mais raros, mais nobres do corpo. Então, nesses casos, causa preocupação. Dentro da sua experiência como profissional dessa área, de infectologia principalmente, que, claro, trouxe nos últimos anos a Covid-19 como algo que chamou a atenção e preocupou o mundo todo, trazendo esse esvaziamento, inclusive, né, de pessoas nas ruas, de trânsito entre as pessoas. É uma tendência também, gostaria de saber a sua visão a esse respeito, já que a senhora falou agora há pouco com relação à máscara, né, o uso da máscara em locais fechados, essa tendência de as pessoas ficarem mais em casa, de não se exporem, e automaticamente, assim que a Covid agora dá uma baixada, e aí vem varíola dos macacos, isso, aquilo, mas as pessoas estão meio que numa sanha de querer sair de casa para poder respirar o ar das ruas, né, vamos dizer assim. Mas, em contrapartida,
Tem muita gente hoje falando, mas eu tenho medo, eu estou indo, mas eu tenho medo. Essa é também uma sequência que as pessoas vão ter que conviver, ou a senhora acha que isso vai acabar? Vai chegar um momento que as pessoas vão poder ter liberdade para ir sem ter essa preocupação de se contaminar? Olha, Renato, eu acho que a pandemia da Covid, entre várias coisas, né? Trauma, nos causou trauma. Eu dirigi um hospital de campanha, foi um momento muito, muito difícil, que me marcou. Nós todos, infectologistas, enfrentamos com grande dificuldade, grandes dificuldades de várias ordens. Então, precisamos, assim, firmeza, né, no que nós sabíamos na ciência, porque isso é tão importante. O importante, o que a pandemia nos ensinou muito, é que a ciência tem razão. Então, quando a gente está embasado na ciência, em estudos de qualidade, a gente sabe que a gente está certo, o caminho é esse que a gente tem. Então, quando a gente não tem nada, a gente não diz nada. Se eu não tenho, eu não vou dizer que eu tenho. Se eu não tenho uma droga efetiva, eu não vou dizer que ela é efetiva. Quando eu vou estudar de maneira controlada, como está recomendada por todo o conhecimento da ciência, e eu vejo que eu tenho um recurso para utilizar, eu vou utilizar. Então, eu acho que essa pandemia nos ensinou muito isso, que nós devemos, mais do que nunca, acreditar e priorizar a ciência, capacitar, investir em ciência e tecnologia, porque ela nos salvou, apesar de nós termos mais de 700 mil mortos, mas foi um pouquinho porque nós assim, não cumprimos a ciência como nós deveríamos ter feito. Então, isso é um ensinamento grande, precisamos investir em ciência e tecnologia. E a outra coisa foi nos ensinar como enfrentar uma pandemia como essa. Eu acho que isso foi importante. A gente aprendeu. Quem quis, aprendeu. Quem quis aprender, quem ouviu a ciência, aprendeu. E para nós infectologistas, em particular, foi muito importante. Eu digo a você, assim, que eu vou utilizar máscara. Eu não vou para academia sem máscara hoje. Minha academia está lá. Todo mundo, eu estou de máscara. Eu vou para um ambiente fechado, estou na faculdade, por exemplo, né, que eu ensino aos alunos, eu estou de máscara. Então, eu estou no ambiente, aqui no hospital, eu estou aqui sozinha na sala, estou sem máscara, mas aqui, ó, evidentemente, eu estou com minha máscara aqui, nós utilizamos máscara todo o tempo. Então, esses conhecimentos e esses hábitos que nós desenvolvemos, a gente vai precisar continuar usando, porque vão vir outras pandemias, a gente não está livre, não vai estar por um bom tempo. Então, esses ensinamentos eu acho que são importantes. É claro que nós não vamos ter hoje, com a Covid, por causa da vacina, que nos salvou, e eu até estimulo bastante as pessoas que não completou seu calendário da Covid, agora estou falando, que faça isso, assim como outras vacinas, a vacina de influenza é fundamental, reduz o risco, reduz morbidade. Então, a vacina é um conhecimento, é uma arma que nós temos, de uma potência, assim, que não há outra igual. Então, é importante que as pessoas tenham o hábito de vacinar. Nós hoje temos uma cobertura vacinal muito baixa, como há muitos anos nós não tínhamos no Brasil. Vacina, para a gente, é um conhecimento caro. Nós somos um programa no mundo respeitadíssimo de vacinação, por causa do SUS. Outro grande ensinamento, o SUS me salvou. Então, vamos vacinar de Covid, as outras vacinas, as crianças, completa esse calendário vacinal. Né? Então, esse foi um outro ensinamento que eu acho que é importante. Não vamos isolar todo mundo, né, como precisamos fazer e não fizemos. Em algum momento, a gente precisava ter isolado mais, não conseguimos fazer. Mas, assim, não é isso que a gente precisa, provavelmente, agora. Mas vamos ter cuidado, tá? No ambiente mais aglomerado, vamos usar máscara, vamos priorizar ambientes mais abertos, mais ventilados, porque nós vamos enfrentar outros momentos difíceis aí pela frente, provavelmente. Sem dúvida. Aproveitando essa questão da vacina e já pedindo a sua mensagem final aqui, porque infelizmente nós vamos encerrar, doutora, eu gostaria que a senhora mencionasse, por exemplo, a questão da vacina para a varíola dos macacos e com a rapidez que eu digo rapidez porque antes demoravam-se anos para se obter uma vacina, e no caso da Covid
cerca de até menos de um ano, foi obtida uma vacina de uma maneira assim espetacularmente rápida, né? O que salvou muitas vidas. Então, a minha pergunta se no caso da varíola dos macacos houver essa necessidade, se a ciência está preparada para o desenvolvimento de uma vacina tão rápido como foi no caso da Covid, e pedir, então, as suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos aqui dentro do Radar Paulista na TV. Em relação à vacina do monkeypox, né, que é a varíola dos macacos, sim, como eu falei, já existe uma vacina que está sendo trabalhada numa plataforma mais moderna, né, como você falou, que graças a Deus que nós tínhamos essas plataformas, graças à ciência, aos cientistas, à tecnologia que precisa ser usada para nos proteger e nos salvar. Mas essa vacina está sendo desenvolvida e para ser disponibilizada para grupos especiais. A minha mensagem final, Renato, é realmente dizer assim que como eu falei, né, que fique claro para as pessoas, primeiro, incentivar que as pessoas busquem a vacinação, a vacina que está disponível, todo o nosso Programa Nacional de Imunização, que causa inveja no mundo, é um programa respeitadíssimo no mundo todo. E a outra coisa é que a gente lute, nós como profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos lutar pelo investimento no nosso SUS, que ele é importante para a nossa população, e para a ciência, investimento em ciência e tecnologia, para que num momento difícil como esse, nós tenhamos um recurso para recorrer para nos salvar. Então, essa compreensão de que nós precisamos investir em ciência e nós não estamos investindo, essa compreensão é importante que todos nós tenhamos e que toda a população ajude aos profissionais de saúde, aos cientistas a lutarem por isso. Eu agradeço muito a oportunidade. A gente que agradece, viu, doutora Ledívia, os seus esclarecimentos aqui fundamentais, né, e sempre muito importantes para o nosso dia a dia também, e para que as pessoas continuem se protegendo, né, como a senhora disse, tanto para a Covid como para os demais tipos de viroses, doenças e tudo mais. Hoje nós vivemos realmente tempos que são diferentes, claro, para que não conseguiam, que não tinham essa visão, né, do uso de máscara, álcool gel e tudo mais, mas que mantenham essa cultura no seu dia a dia. Tá certo? E eu deixo aqui os meus agradecimentos à senhora, agradecimentos aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Obrigada. Lembrando que na semana que vem estaremos novamente com um tema aqui para a sua participação dentro do Radar Paulista na TV. Deixando, né, uma mensagem de uma ótima semana a todos. Na semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!